Bem-vindo ao Gastronomia e Alimentação Aprendendo com o Senac. Aqui você aprende tudo sobre cozinha de um jeito diferente. Cada receita se transforma em uma verdadeira aula de gastronomia, com histórias, técnicas de cozinha e dicas de empreendedorismo. A teoria e a prática juntas no mesmo programa. Vamos começar! Eu poderia falar que... O que você tá fazendo, Ari? Ai, desculpa, amiga. Eu tô aqui tentando pensar numa maneira inovadora de começar o episódio de hoje pra poder combinar com a nossa receita. E qual é a receita de hoje? Petit gâteau. Ah, mas petit gâteau não é uma receita diferente assim. Ah, mas esta é com geleia de kiwi e manjericão. Diferente mesmo, hein? E como será que esses sabores vão se combinar? Melhor perguntar para Michele Marini, docente do Senac, que sabe tudo de confeitaria. Conta pra gente, Michele, como que surgiu essa sobremesa tão ousada? Oi, Areta! Oi, Félix! Tudo bem? Realmente, essa combinação de sabores dá um casamento perfeito. Petit gâteau, como o próprio nome diz, um pequeno bolo à base de chocolate e gordura, ou seja, extremamente doce e untuoso devido à gordura da manteiga. Faremos aí uma geleia de kiwi com manjericão. Kiwi traz esse sabor característico, cítrico, e o manjericão completa com o frescor. E aí nós temos esse casamento perfeito. Petit gâteau clássico, ele é sempre servido com um sorvete, ou seja, mais doce e mais gorduroso. Então, a ideia de trazer aqui a geleia é para ter algo diferente, uma textura cremosa, um sabor mais cítrico e um sabor mais fresco devido ao manjericão. Garanto para vocês que essa combinação traz um casamento incrível. Vejam agora a receita de petit gâteau com geleia de kiwi e manjericão de Michele Marini. De início, faremos a geleia de kiwi com manjericão. Para a geleia, nós vamos utilizar kiwi, o açúcar refinado, folhas de manjericão fresco e água para poder dar toda a textura característica da nossa geleia. Então, nós vamos cortar o kiwi primeiramente. Para descascar o kiwi, eu vou cortar as extremidades dele. E para retirar a casca, nós vamos utilizar uma colher. É só encaixar a colher entre a polpa do kiwi e a casca e ir girando delicadamente. Assim, você retira 100% da casca e não machuca a polpa do kiwi. Faz esse processo dos dois lados. Sabia dessa técnica da colher, Félix? Eu não conhecia, mas eu achei incrível. Muito prático, não ter que ir com a faca, partezinha por partezinha. Já vou ter que comprar um kiwi hoje. Ai, que delícia. Muito importante, o kiwi está 100% maduro. E agora sim, você tem ele 100% limpo, pronto para cortar em cubos. Parte ao meio por uma questão de segurança. E aí é só retirar os pequenos pedaços do kiwi. E nós vamos reservar. E agora nós vamos para a sequência, para a execução da nossa geleia. Fogo baixo de preferência. E nós vamos misturar o açúcar e a água. O açúcar refinado para dar essa caramelização e textura e a água para homogeneizar. Misturamos o açúcar com a água, agora nós vamos entrar com os pedaços de kiwi. Nós vamos mexer muito bem para esse açúcar não correr o risco de queimar no fundo. E agora nós vamos entrar com algumas folhas de manjericão. As folhas de manjericão você vai rasgar com as mãos. Evita cortar com a faca,
cortar com a faca oxida as folhas e com isso esteticamente não fica agradável. Ô Félix, eu amo manjericão. Eu tenho lá em casa, planta e tudo. Aqui no início eu quero só o sabor leve e depois eu complemento com uma quantidade a mais para dar coloração e sabor característico do manjericão. Levantou fervura, agora deixar cozinhar, fogo médio até garantir a textura perfeita da nossa geleia. Tempo depende muito da quantidade. Para essa quantidade, em torno de 15, 20 minutos ela já fica pronta perfeita. A geleia com o tempo ela vai condensando, o açúcar caramelizando e a água evaporando, até você ter a textura perfeita dela. Para quem for comercializar a geleia, você pode até padronizar por temperatura. Então, pegar um termômetro a laser ou de espeto, verificar a temperatura de acordo com a textura adequada da sua geleia. Para as outras vezes que você for repetir, verificar sempre a temperatura. E aí não tem erro, você sempre vai garantir a geleia perfeita. Nós vamos sempre verificar a consistência de acordo com um ponto que nós chamamos ponto da colher. Pega um pouquinho da calda e você vira para verificar, ela tem que ficar em gotinhas perfeitas, nós chamamos de ponto pérola, no final ao cair. Aqui ela ainda está um pouco fluida, você percebe que as gotas caem extremamente rápido. Ela tem que cair devagar para a gente garantir o ponto ideal dela. O que é importante é mexer sempre de tempos em tempos, pegando bem no fundo da panela, para não grudar e, consequentemente, o açúcar caramelizar e ocorrer o risco de queimar. Vamos verificar com o teste da colher novamente. Você percebe que a textura dela fica diferente e, ao finalizar, ficam as gotinhas, ó. Ela cai bem lentamente, devagar, aqui no ponto da colher. Ah, Areta, olha só essa dica que ela deu, esse ponto de colher. Bem legal, hein? É o ponto pérola, né? Tem que cair gotinha por gotinha, devagar. Nada assim. Quando estiver muito rápido, tá errado ainda. De primeira ainda não tava bom. Não tava, mas depois chegou lá. Agora, o que eu farei é adicionar o restante do manjericão. Sempre rasgando as folhas. O aroma aqui tá algo incrível. Vamos misturar. E ela está no ponto perfeito. Desligou o fogo, o que é importante verter para outro recipiente e assim parar a cocção da geleia. Agora nós vamos reservar para esperar esfriar. Michele, eu tô adorando a receita, mas eu tô com algumas dúvidas. Qual é a diferença entre geleia e compota? A geleia e a compota são duas coisas completamente diferentes. Tanto a quantidade de líquido, açúcar e a textura final. A geleia ela tem a tendência a ficar mais pastosa. Agora a compota, a ideia é ficar os pedaços inteiros, como a fruta cozida na própria calda de açúcar. Essa é a diferença principal. Michele, posso substituir o manjericão e o kiwi por outras ervas e frutas? Com certeza! O objetivo principal era fazer a harmonização com o petit gâteau, que é algo extremamente doce. Por isso que a ideia é trazer uma fruta mais cítrica e, inclusive, o manjericão com esse sabor mais fresco. Não poderia substituir por um abacaxi, uma geleia de limão siciliano, que ficaria maravilhosa, uma geleia de laranja. E mesmo assim, com o manjericão, com o hortelã, cardamomo, que dá um sabor espetacular. Kiwi, manjericão e chocolate. Essa sobremesa da Michele é ousada, não é mesmo? Você também está curioso para saber qual vai ser o resultado dessa combinação? Descubra com a gente no próximo bloco.
Estamos de volta! A docente Michele Marini ensina a preparar uma deliciosa sobremesa. Petit gâteau de chocolate com geleia de kiwi com manjericão. Vamos ver agora a parte final da receita. Michele, é com você! Para complementar a nossa sobremesa, com o petit gâteau e a geleia, faremos aqui um creme leve, um creme chantilly, para dar leveza para nossa sobremesa e deixar aquele aspecto como se fosse o próprio sorvete de complemento. Trazer algo gelado para combinar com o petit gâteau. Então nós vamos utilizar creme de leite fresco, açúcar refinado, e aqui uma pasta saborizante de baunilha. Poderia ser raspas também de frutas cítricas para trazer um pouco de acidez para esse nosso chantilly. Então nós vamos começar acrescentando o creme de leite fresco na batedeira, o açúcar refinado e a pasta saborizante. Se você substituir a pasta saborizante por uma essência, acrescenta no final. A essência, ela contém álcool e o álcool evapora e mal fica o sabor residual da baunilha. Por isso que é importante, se for essência, acrescentar no final. E agora nós vamos levar para bater. Começou a ver as ranhuras do globo no creme, regra dos 5 segundos. Conta até 5 e já tá pronta. Olha aí, outra dica boa, hein? Agora ninguém mais vai errar o ponto do chantilly. Aí, Areta, eu tenho que tomar cuidado, hein? Eu tenho que ficar bem atento. Não pode se distrair. Nós vamos verter para um bowl. E agora nós vamos levar para gelar, para acompanhar nosso petit gâteau e a geleia. Vamos começar nosso petit gâteau. Para o nosso pequeno bolo de chocolate, é importante untar as forminhas. Nós vamos usar essas forminhas clássicas para petit gâteau, mas você pode utilizar em outras forminhas individuais, inclusive em caneca de cerâmica, que fica excelente para poder servir. Para untar, nós vamos utilizar manteiga derretida e chocolate em pó. Então nós vamos pegar um pouquinho da manteiga com o auxílio de um pincel e passar muito bem dentro da forminha. E acrescentar o chocolate em pó. Normalmente untar a forma remete a ser manteiga e farinha de trigo. Aqui no caso nós vamos substituir a farinha de trigo pelo chocolate em pó, por uma questão de coloração, estética e sabor também. Outro momento importante da receita, não pode vacilar com a forminha, tem que untar direitinho. Olha como ela é cuidadosa com isso. E olha que legal essa técnica de girar a forminha, deve ficar perfeito mesmo. Vamos retirar o residual e reservar. E nós vamos repetir o mesmo processo nas próximas forminhas. Nesse processo, para untar, evite utilizar o achocolatado em pó. O achocolatado, ele contém açúcar. E na hora de levar o seu bolinho para o forno, a probabilidade desse açúcar derreter, caramelizar e no final o bolo grudar em vez de soltar vai ser uma grande questão. Agora nós vamos reservar as forminhas para começar a massa do petit gâteau. E agora nós vamos começar o petit gâteau derretendo o chocolate.
Em banho-maria, nós vamos adicionar as gotas de chocolate para derreter. Esse chocolate é meio amargo, mas você pode substituir por um chocolate ao leite ou inclusive um chocolate branco e dar um sabor diferente no petit gâteau. Banho-maria, sempre fogo baixo. O que vai derreter o chocolate é o vapor residual. Mexendo sempre para não correr o risco de queimar o chocolate. Com o chocolate derretido, nós vamos acrescentar a manteiga e aproveitar esse calor residual para homogeneizar e derreter a manteiga junto. Manteiga sempre em temperatura ambiente para o petit gâteau. Se você acrescentar a manteiga gelada em cima do chocolate derretido, a probabilidade é de dar um choque térmico. Consequentemente, o chocolate vai virar pequenos pedaços duros, tendo a necessidade de voltar ao banho-maria e derreter mais uma vez esse chocolate. Chocolate e manteiga derretidos. Agora nós vamos reservar para continuar nossa receita. Para a base do nosso petit gâteau, nós vamos precisar de ovos, frescos em temperatura ambiente sempre, açúcar refinado e farinha de trigo. Farinha de trigo só numa quantidade pequena para homogeneizar os ingredientes e dar uma textura mais leve para a nossa massa. Então nós vamos começar misturando os ovos com o açúcar. Aqui no caso, essa primeira etapa, nós vamos misturar com a espátula e não com o fouet. A função do fouet é agregar ar e resultar numa massa leve. O petit gâteau, ele é uma massa mais densa, pesada. Você quer aquela cremosidade que escorra dentro do bolo. Então, para isso, nós vamos usar a espátula, comprimindo todas as bolhas de ar. Assim que misturar muito bem os ovos com açúcar, nós vamos acrescentar aquele chocolate derretido com a manteiga. O que é importante é esse chocolate com a manteiga estar pelo menos em temperatura mediana, morna, não muito quente, senão corre o risco de cozinhar os ovos. Vamos misturar muito bem o chocolate com a base dos ovos e açúcar. O aroma de chocolate já fica incrível. Nossa, Areta, eu já tô até imaginando o cheiro de chocolate. Que delícia, hein? Deve estar bom demais. E agora, por último, nós acrescentamos a farinha de trigo. Muito importante passar a espátula bem no fundo para verificar se não fica nenhum residual da farinha de trigo. Agora sim, nós temos a massa perfeita do nosso petit gâteau. Nós vamos reservar para despejar nas formas untadas. O que é importante nesse processo? Preencher muito bem, deixando pelo menos uns 2 centímetros no máximo de distância da borda. Petit gâteau é um bolo que ele não cresce, não expande tanto. Então, com isso, é importante preencher bem as forminhas. Agora nós vamos levar para assar, forno pré-aquecido a 180 por exatos 7 minutos. Lembrando vocês também que poderia muito bem congelar o petit gâteau já na forminha e depois é só retirar do freezer, aquecer, assar e servir. Após 7 minutinhos de forno,
você percebe que ele fica craquelado por cima e ao balançar, você percebe que ele fica levemente úmido no centro, mole no centro. Esse é o ponto ideal do nosso petit gâteau. Para montar o prato, eu vou colocar um pouco da nossa geleia de kiwi com manjericão no fundo. Vou fazer uma quenelle com o nosso chantilly. A quenelle, ela é o formato característico do bolinho de bacalhau. E nós vamos finalizar com o astro. Petit gâteau saiu do forno, tem que servir. Não dá para reservar e depois de um tempo servir. Senão o calor residual da forma continua cozinhando e ele vira um bolo em vez de ter aquela cremosidade por dentro. Daí a parte mais fácil, né? Não esperar. Pra mim não ia ser problema nenhum. A gente atacaria rapidinho, viu, Michele? Michele, eu adorei essa receita tão inovadora de hoje. Mas deixa eu te perguntar, eu posso fazer o petit gâteau de outros sabores além do chocolate? Isso fica sensacional. Substituir 100% da quantidade de chocolate por doce de leite. E aí você vai ter um petit gâteau de doce de leite. Por goiabada cremosa, você vai ter um petit gâteau de goiabada, servido depois com um sorvete de queijo. Ou inclusive com pedacinhos de queijo, fica maravilhoso. E por que o meio do petit gâteau é líquido? Bom, essa é uma pergunta importante. Petit gâteau é uma massa de bolo pesada. Consequentemente, na forma e no forno, ele tem a tendência a cozinhar nas extremidades e o centro continua cru. Ou seja, o petit gâteau seria uma massa crua, por isso que ao centro fica esse creme realmente escorrendo. O mistério do petit gâteau é cortar e por dentro ele escorrer completamente essa cremosidade. Vamos ver? Olha que perfeição! Servindo ele quentinho. Pedaço de kiwi, o nosso petit gâteau e o creme de baunilha. Perfeito o casamento dos três. Petit gâteau doce, manjericão traz um frescor maravilhoso. Chantilly traz aquele geladinho para dar o contraste com o quente do petit gâteau. E o kiwi, aquela acidez, fica bem no final, dando esse complemento e diminuindo um pouquinho o teor de doçura do nosso petit gâteau. Ficou incrível. Muito obrigada pelo esse encontro doce, Areta, Félix. Obrigada a todos que estão assistindo. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais, Michele, e muito obrigado. Tchau, tchau, Michele. Amamos a receita. E se você quiser descobrir como preparar receitas deliciosas como essa, Ou aprender mais conteúdos especiais sobre gastronomia, acompanhe os nossos próximos episódios. siga com a gente no Gastronomia e Alimentação Aprendendo com o Senac. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau!